Alô, queridos! Priscilane na área, meus fios, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós vamos seguir o tema dos Red Pill. Misoginia nas redes sociais, meu filho, tema atual, tema top. E olha só, fico muito feliz de trazer esses temas aqui para o YouTube só. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se não curtiu, curte. Se não comentou, comente. E venha ser meu filho. Olha lá, entra lá no Instagram, @profaprisátera, tem a lista de todos os meus cursos disponíveis. Lembrando que eu sou a única corretora da plataforma, não tem monitor, não tem terceiritor, não tem ninguém que vai corrigir além de mim, tudo bem? Então vamos lá. A proposta era sobre o movimento Red Pill e a misoginia nas redes sociais. Banca Enem, vamos lá. Como essa fia tem a letra menor, vocês vão ter que parar de olhar pra minha fuça bonita e vão ter que olhar só pra folha da redação. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o volume. Seguimos. No livro O Conto da Aia, da escritora Margaret Atwood, as mulheres sofrem de forma brutal com o extremismo da misoginia, do machismo e do sexismo. Nesta distopia, só cuida, meu amor, para diferenciar bem aí as letras maiúsculas das minúsculas, né? Elas são os objetos do sistema patriarcal governado por homens. O direito reprodutivo, as formas de agir, falar, pensar e se vestir são forçados por eles para todas as mulheres. Tal situação em muito se assemelha à conjuntura atual do Brasil, na qual a misoginia do movimento Red Pill, e aí você coloca entre aspas, né, porque é em inglês, inunda as redes sociais com discursos sexistas que perpetuam o ódio e a aversão contra os direitos das mulheres. Isso se deve principalmente pelo descontentamento de alguns homens com o avanço desses direitos femininos, o que causa o ódio generalizado, discussões, ameaças e feminicídio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, olha só, deixa eu botar aqui o planejamento. Quando você traz aqui, então vamos olhar. Primeiro, ela contextualiza o tema e aí ela faz essa contextualização usando uma obra literária, que eu amo esse livro, aliás, que é O Conto da Aia. E aí depois ela traz para a realidade, falando das consequências disso, falando dos problemas, e aí ela traz, né, a antecipação dos argumentos. O que eu quero que você só preste atenção quando você fala isso aqui, ó. Tal situação em muito se assemelha à conjuntura atual do Brasil. Na realidade, não é exatamente como trazia, né? Então, eu acho que se você colocasse assim, ó, tal situação se assemelha, não para trazer muito, sabe? Para não ser tão incisiva aí nisso. Então, você poderia trazer tal situação se assemelha à conjuntura atual do Brasil, especialmente no que diz respeito, né? Ó, especialmente no que diz respeito à misoginia do movimento Red Pill, tá bom? Fechou o rap. Seguimos. Em 1980, por exemplo, com o advento histórico do anticoncepcional para mulheres, houve manifestações machistas e grupos como o Backlash do Zewa, que questionavam se os direitos das mulheres, que a partir daí só se aprofundaram, não teriam ido longe demais. Nessa perspectiva, o movimento Red Pill no país segue a mesma premissa distorcida e absurda de que as conquistas femininas por equidade de gênero, negada por milhares de anos, dá vantagens às mulheres e é necessário o resgate da masculinidade e da superioridade dos homens sobre as mulheres. Além disso, esse movimento de ódio e retomada da caça às bruxas ganha forma nas redes sociais, lugar no qual onde os homens, descontentes com a luta das mulheres por liberdade financeira e produtiva, não se submetem às vontades sexuais dos parceiros, denunciam a violência doméstica, olha só aqui o problema, encontram seus semelhantes e escancaram suas insatisfações com a ruptura aparente do modelo patriarcal, que contém papéis de gênero bem definidos e são limitantes e opressores para as mulheres. Olha só, primeiro ponto, Enem, meu amor,
você tem que iniciar com os conectivos de progressão textual, tá? Então, coloca ali dessa maneira, primeiramente, inicialmente, tá? Mantém aquele padrão que você já estava vindo, tá? Porque não é isso que vai descontar a nota de você. Não é usar o primeiramente, o inicialmente, ou em primeiro lugar que vai te dar ponto ou tirar, entendeu? Não é usar isso, mas é você trazer isso na redação, tá? Então, acho que ficou confuso, né? Então, olha só. Os alunos acham que colocar o em primeiro lugar vai descontar pontos. Não, gente. Coloca ali para indicar para a banca que primeiro você vai falar desse argumento e depois você vai falar do outro argumento. Então, usa esses conectivos aí para articular os períodos, os parágrafos, tudo bem? Segundo ponto. Lá nas minhas aulas, né, para quem é aluno da plataforma, sabe que eu oriento os alunos a usarem os travessões. Isso porque os travessões, eles indicam, quando bem utilizados e quando utilizados da maneira correta, eles mostram para a banca que o aluno tem domínio da língua portuguesa, então o domínio manjo dos Paranauê, né? Então o aluno ele sabe usar os travessões para exemplificar, para explicar e assim por diante. O problema está quando você usa em demasia, quando você usa demais isso no seu texto. Então, procure usar esses travessões de uma maneira intencional, de uma maneira que faça sentido. Por quê? Porque você começar a enfiar muito travessão, vai acontecer o que aconteceu aqui. Vai ficar trecho perdido. Então, olha lá. Olha só, primeiro, olha o tamanho dessa extensão aqui, ó, de ponto. Tá vendo a falta de pontuação? Olha só, além disso, esse movimento de ódio e retomada da caça às bruxas ganha forma nas redes sociais, lugar no qual os homens descontentes com a luta das mulheres por liberdade financeira e reprodutiva, por não se submeterem às vontades, por denunciarem, olha lá, problemas de paralelismo doméstica, encontram seus semelhantes e escancaram suas insatisfações aqui, suas insatisfações com a ruptura aparente do modelo patriarcal, que contém papéis de gênero bem definidos e são limitantes e opressores para as mulheres. Olha lá, para as. Então, qual que foi o errinho aqui, ó? Na regra de crase, nós sabemos que não se deve colocar crase depois de preposição, com exceção do até. Então, como a única exceção é o até e para é preposição, aqui está incorreta essa crase, tudo bem? Gostei do seu parágrafo, gostei da sua argumentação, gostei das palavras que indicam juízo de valor, mas eu quero que você cuide aí com esse início para usar o conectivo e cuidar aí com a extensão dos períodos, porque assim, ó, você trazer períodos extensos é pedir para ter problema de coerência e coesão. Lá na hora o corretor não tem tempo de ficar adivinhando o que você escreveu e tentando buscar ali as retomadas. Então, ou ele vai se perder, ou você vai se perder com errinhos aí de concordância. Tudo bem? Beleza. Ainda é importante salientar que a disseminação desse movimento nas redes sociais tem consequências horríveis e criminosas. Em março desse ano, uma comediante foi ameaçada por processo ou bala por reagir ao conteúdo misógino do Calvo do Campari, no qual o coach depreciava as mulheres e não se submetia à dominação e manipulação feminina. Casos como esse não são isolados. Discussões generalizadas, ameaças de morte e disseminação de conteúdo com discurso de ódio às mulheres circulam livremente nas redes sociais e fora delas. O movimento Red Pill é um novo nome para preconceitos antigos, a misoginia e o machismo, apoiados por um sistema de sociedade patriarcal e que ainda está longe da equidade de gênero. São as principais causas da violência verbais e físicas contra as mulheres, que resultam, inclusive, nos altos números de feminicídio no país. Então, olha só. Repito aí a questão dos travessões. E repito a necessidade de usar conectivos, gente, tá? Usa conectivo, articula esses períodos nesse sentido, dessa maneira, sendo assim, desse modo, dessa feita, outro sim, além, enfim. Usa conectivo aí para articular os períodos. Segundo, excesso de aspas, gente, excesso de aspas, tudo bem? Olha só, eu sugeriria que foi a sua
o seu repertório, né, que você trouxe, mas eu sugeriria que você trouxesse, né, que há páginas no Instagram que se auto-intitulam como líderes do movimento, que reproduzem esse discurso misógino, esse discurso ofensivo, esse discurso violento, esse discurso agressivo, e que isso enseja em homens essa questão da violência, e aí isso pode ser corroborado com um número exacerbado de mulheres que são assassinadas todos os anos. Então, a sua alusão seria trazer essa situação, sem precisar mencionar o Calvo do Campari ou trazer, né, essas explicações mais detalhadas. Poderia ser uma junção desse repertório, né, dessa situação que acontece nas redes sociais, atrelado a dados que comprovam o feminicídio. Mas, Pri, eu não sei o dado de feminicídio. Então, você busca aí a fonte que geralmente divulga esses dados e aí você traz, reiterando que, segundo dados da Bósnia, o número exacerbado de feminicídios aumentou no país, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com leis que protejam as mulheres, entendeu? Mas eu gostei aí do seu parágrafo, por quê? Porque você consegue relacionar bem as consequências desse movimento com a violência contra as mulheres, né? Para deixar bem claro que essa violência, ela sai das redes sociais, e ela passa a atingir as mulheres mesmo, as reais vítimas dessa situação. Logo, se faz urgente a mudança nesse panorama. Outra questão, pelo amor de Deus, faz esse tópico frasal aí da conclusão, essa retomada aí com mais profundidade. Então, reorganize o seu texto, né? Talvez a sua introdução diminuir um pouquinho até umas 6 linhas. Esse seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele ficou bem extenso. Então, cuidado aí com essa estrutura do seu texto, essa apresentação do seu texto, para evitar que você faça esse tópico frasal tão pequenininho, tá? Então procura aí logo, são urgentes medidas que visem combater as influências negativas do movimento Red Pill na sociedade brasileira, entendeu? Com o intuito de combater e criminalizar os efeitos do movimento do Red Pill nas vidas das mulheres brasileiras, lembrando, né, que tem que trazer entre aspas, o projeto de lei que criminaliza a misoginia por praticar, incitar ou induzi-la, além da pena triplicada se o agente integrar algum grupo que disseminar a misoginia, ou ainda a pena de 5 a 2 anos de multa, se for por rede social com intuito de lucro, deve seguir em tramitação com urgência na Câmara dos Deputados e ser aprovado por sanção presidencial. Dessa maneira, será possível lutar contra a misoginia e suas violências cotidianas contra as mulheres. A mesma regra do para, tá? A mesma regra do para contra as mulheres, tanto nas redes sociais quanto fora delas. E assim evitar que o futuro distópico de Atwood se aproxime do futuro do país. Não, meu amor. A conclusão, ela precisa ter os 5 elementos. Lembre-se. 5 elementos: o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Isso precisa estar muito claro na sua conclusão. Então, o que eu vou te dizer? Não invente outra maneira, não crie uma nova forma de fazer a conclusão diferente daquela que você já está habitualmente falando. Cara, veja que isso aqui, ó, não entra como detalhamento, porque não foi você que criou isso. Isso aqui é o que diz a lei. E provavelmente lá no dia da prova você não vai se lembrar exatamente das palavras, né, que a lei traz, o que a lei aborda, como ela aborda. Então é preciso que você cuide, que você estruture a sua conclusão trazendo aí os 5 elementos. Então quem que vai fazer? A Câmara dos Deputados vai fazer o quê? Agilizar a implementação da lei. Como? Com reuniões no Congresso, com ações no Congresso, com sessões extras. Por quê? Porque dessa forma será possível piriri pororó pururu, entendeu? Então é nesse sentido que você precisa reorganizar a sua conclusão, tá? Então olha lá, competência 1, você vai perder pontos porque você teve errinhos de língua portuguesa.
Competência 2 e 3, você foi um pouco melhor. Competência 4, você também precisa dos conectivos. E competência 5, nós precisamos melhorar essa proposta de intervenção. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 720 é a sua nota, tudo bem? Melhorando aí a proposta de intervenção, a sua nota já vai ser muito, muito, muito maior. Beleza? Bora escrever redação? Bora, meu filho!